Fala galera do Vasco, saudações vascaíno, Washington Cunha aqui no canal falando de Vasco, trazendo notícias e informações, tudo sobre os gigantes da colina aqui, beleza galera? Olha só, ontem fizemos um pós-jogo muito bacana, muito legal, infelizmente, né, tô falando isso com a participação de todos, quero agradecer aí a galera de Recife, Trindade, Pernambuco, Paraíba, Lagoas, tá? Uma galera aí, off-Rio também, aqui do estado do Rio de Janeiro, Botocás, e uma galera aí, tá? Maceió aí, muito Vasco também, uma galeraça invadiu ontem aqui a nossa live, nos abençoando aí com sua presença. Flamenguista, tricolor, botafoguense, galera que torce aí para os seus times regionais, meu muito obrigado, galera, muito obrigado mesmo. Tem uma galera também da parte exterior aí também, que invadiu também a nossa live aí, tem invadido nossas lives, né, do Havaí, Miami Beach, Suíça, a galera aí tá invadindo esse canal tão pequenininho, tá, que é o canal Falando de Vasco, e dessa pessoa aqui que vos fala aqui, que é humilde, é torcedor vascaíno, não é profissional, mas está aqui todo dia para dar a cara a tapa, falar, trazer informação sobre o meu time, sobre o seu time também, tá? Todo santo dia. Inclusive com muita verdade, sem fake, né? Sem fake, cara. Sem fake. A gente não tem idade para ficar levando fake aqui. Tem os velhos bobão aí, que são canais aí poderosos aí, que constituem o seu canal em base de mentira, coisa, infelizmente, não é a nossa praça, tá? Mas aí, curta, se inscreva, aperte o sininho. A galera ontem chegou firme aí, deixando o seu like, se curtindo aí, e também se inscreveu no canal. Meu muito obrigado, meu muito respeito, e a você também. Vamos destrinchar aqui sobre o jogo de ontem, falando no pós-jogo, e horrorosamente, mais uma vez, uma atuação ruim do Vasco. A gente vai começar a falar sobre um time que o Vasco tinha a obrigação, mesmo na casa dos caras, em Alagoas, tá vencendo o CSA, o poderoso CSA que ele tem, né, dentro da sua história, tá? Tem toda a sua grandeza em Alagoas, porém, é um time que está, nesse momento, na Série C do Campeonato Brasileiro, é o 9º lugar, a 2 pontos de ser rebaixado, acabou de perder, eu acho que foi pro Londrinas, e é um time que está totalmente desfalcado. Perdeu seu técnico recentemente, entrou de novo, mas o outro técnico que já era deles. Então, o cara não teve tempo hábil para poder trazer uma filosofia de um novo jogo, manteve o mesmo trabalho, com menos 3 jogadores que foram afastados e conseguiu anular o time do Vasco. Que o senhor Pedro Paulo, o Pedrinho, o presidente do Vasco, confirma sempre que é um dos 8º melhor time do Campeonato Brasileiro e não conseguiu fazer um mísero gol contra a equipe do Londrina. O jogo do Vasco sem identidade nenhuma, tá? Sem identidade nenhuma. Era bola alçadas totalmente, diretamente, primeiro e segundo tempo na área dos caras, e os caras tirando todas. O Vasco, se você pegar a parte de números, o Vasco ele foi excelência em todos os seus ataques. Se você olhar os números, se você não tivesse visto o jogo. Pô, o Vasco que era para ter ganhado de 2-3-0. Mas, de fato, não foi dessa forma. O Vasco não trouxe perigo algum pro gol do CSA. Mas os contra-ataques dos caras, se fossem jogadores de calibre maior, se fosse contra o Urubu da vida, se fosse contra um Botafogo ou um Fluminense, os caras não perdiam os gols que eles perderam de cara contra o Vasco. Se fosse jogando qualquer uma outra equipe, se não fosse o CSA, com todo respeito a vocês, ou o time do CSA, aí o Vasco teria tomado 3, 4 gols, pô, com contra-ataque dos caras. E o Fernando Diniz, ele continua errando. A minha paciência do Fernando Diniz, ele acabou, foi ontem. Eu vou mudar a chave agora, o Fernando Diniz. Eu sei que ele precisa de longo prazo para poder colocar uma filosofia, tá, dentro da mente dos jogadores do Vasco. A gente sabe que o Vasco só tem cabeça de bagre, a gente sabe que o Vasco não tem elenco, o Vasco não tem banco, o Vasco não tem contratações, a gente sabe disso tudo, mas não é possível que um time CSA consegue jogar de igual para igual e até melhor contra o Vasco. A gente não consegue entender o Vasco tomar o sufoco que tem tomado de um time que não estava ganhando ninguém.
que não estava ganhando ninguém, ressuscitando mortos, empatando com o Grêmio, não fazendo gols que fez a diferença contra o Internacional, tomando gol em cima de gol. Porque o Fernando Diniz entende que o Hugo Moura, ele não é meia, ele tem que ser zagueiro. Cara, ele não é o André, ele não é o André do Fluminense, que é outro nível, outro patamar. O cara tá disputando uma Champions, é diferente do que o Hugo Moura que tá jogando. Saiu do Atlético para poder vir pro Vasco, o cara que era banco lá. É diferente. Não tem como você colocar na cabeça um cara que faz o serviço sujo. Eu falo que ele é o xerifão, é o cara que faz o serviço sujo. Ele para ali, ele tá ali para poder tomar amarelo. Ele tá ali para poder parar a jogada e não ofender tanto o zagueiro. E você quer cismar de ficar colocando o Hugo Moura na zaga. Tá certo que ele passes, entendeu? Ele é um dos melhores do Brasil que não erra passe. Mas se for por essa qualidade somente, não é o suficiente. Porque ontem ele me dá uma furada e quase resultou gol pros caras. Ele furou a bola e ficou sozinho, ficou desesperado. E mais uma vez a gente vai falar do João Vitor, que eu tô com alguns números do João Vitor, outro também que agora eu falei que eu não ia só falar mal dele, não. Tá? Como jogador, ele é horrível. Como pessoa, ele é desrespeitoso. Ele é um moleque de 27 anos que acabou de fazer aniversário a hora que desrespeita não só a diretoria do Vasco, o presidente do Vasco, mas a maior entidade que um Vasco pode ter, que é a sua torcida, que somos nós torcedores, com seus comentários. Esse mesmo jogador, esse zagueiro aí que vai custar no final das contas aí pro Vasco 50 milhões que o Vasco não vai pagar, certamente pro Porto, é mais um calote, tá aí na recuperação judicial. Tá entendendo? Esse camarada, em 2024, ele foi o zagueiro mais expulso no Campeonato Brasileiro, do Brasil, em todos os campeonatos. Foi o zagueiro mais expulso do mundo. 32 partidas ano passado que João Vitor, ele conseguiu ser expulso por causa do seu temperamento, falta de respeito e suas entradas criminosas. Ontem o jogo contra o CSA, ele entra criminosamente contra os jogadores, ele tendo 2 suportes. Ele não era nem o último homem. E mais uma vez, pela terceira vez, a expulsão de um atleta do Vasco, tá? Que foi o Pitão, foi ele, tá? São jogadores que estão sendo expulsos direto com frequência. E Fernando Diniz, agora eu tenho que falar, você, não é possível que você venha ter caso, ou você tem os seus, como a gente tem um linguajar do Exército, acolchambrado, ou como os seus medalhões, que é o Verratti, que não sai pra merda nenhuma. O cara não tá entregando gol. O Vasco jogou aonde é na cabeça do Fernando Diniz, que se o Vasco no primeiro e segundo tempo lançou mais de 500 bolas na área e o Verratti não conseguiu acertar uma de cabeça, aonde é que depois de uma expulsão ele ia conseguir fazer o gol? Não tem um 9, não tem um falso 9. Usa o Ryan. Ah, mas por quê? No seu pós-jogo. É porque eu ia usar o GB. Para de caô, eu não ia usar. Porque Vasco, quando estava com o GB e um atleta foi expulso, Fernando Diniz, você tirou o GB e deixou o Verratti. Então é mentira e caô da sua parte. Não vamos tirar o Verratti porque ele é medalhão e ele é protegido. Felipe Coutinho, eu tenho que discordar de um grande amigo meu aqui, o Marcos, que o Felipe Coutinho, ele melhora a qualidade do time. Não melhora a qualidade do time, ele só piorou e o time ficou lento. Ontem o zagueirão tirou a bola dele como se estivesse roubando doce de uma criança. E não conseguiu efetivamente nada. Tá? Então, o Fernando Diniz começou a errar e persistiu no erro. Primeiro erro, o João Vitor, que a torcida do Vasco já não engole, mas ele não passa na garganta. A diretoria tem que fazer qualquer merda para tirar esse merda do Vasco. Não temos zagueiro. Ele continua sendo menos um zagueiro. Entendeu? Eu não consigo entender por que você, Diniz, continua no erro de colocar o João Vitor e não pode colocar o Luiz Gustavo, que é um ativo do Vasco, é zagueiro de seleção que acabou de ser convocado, mas o garoto não tem vaga no Vasco. O Luiz Gustavo.
Maurício Léo, Luiz Gustavo e Lucas Freitas, são 3 zagueiros. E para de ficar utilizando o Hugo Moura como zagueiro, que ele não é zagueiro, ele não é o André do Fluminense. Quando um jogador, Fernando Diniz, do Vasco for expulso, entendeu? Você tem que tirar a merda do Verratti, que tem 37 anos. O cara tá jogando futebol terça, sábado, quarta, domingo. Terça, sábado, quarta e domingo, com 37 anos. Pô, não dá, meu irmão. A logística não permite e o cara pode estar jogando abaixo do seu rendimento. É porque nós não temos ninguém. Diretoria, Pedrinho, tinha que contratar, não contratou, até agora não vai contratar. Contratou o cara que entrou dentro de campo 2 vezes e o cara é um Gasparzinho. Acabou de vir do futebol turco, não vai pegar agora o futebol, não vai pegar essa pegada agora, mesmo que um dia jogou bem pra caramba no São Paulo, que futebol ele teve, agora o cara tem 33 anos, e o cara não conseguiu ser efetivo contra o Internacional, não conseguiu ser efetivo agora contra o CSA, um time de terceira divisão. E continua a persistência dos erros, porque se você tinha que sacar um zagueiro, você colocava o Lucas Freitas, você quer sacar o meio de campo, você vai colocar o Thiago Mendes, que é nulo. Bota o Paulinho, bota o Matheus Carvalho, bota o Jair, que ontem seria um jogo perfeito para o Jair, já que o jogo estava lento. E conseguiria ele uma transação melhor em campo, foi o PH. Até a sua nota, SofaScore foi 8.2, que notaço. O melhor em campo foi o PH. E vamos abrir sessão também ali pro Nuno Moreira. Que eu não sei o que está acontecendo, o rendimento dos caras está caindo. Acabamos de sair de um Mundial de Clubes. Vocês persistem no zagueiro, que o cara é indisciplinado. O cara não tem disciplina com a torcida, não tem disciplina com a diretoria, não tem disciplina com o técnico, não tem disciplina com os torcedores, não tem disciplina com a camisa do Vasco. Ele tá achando que é o Romário, o Edmundo da vida, ele tá achando que é o Renato Gaúcho, ele tá achando que é quem? Para poder ter essa banca, essa marra toda, discutiu com a Força Jovem. O cara tá descontrolado e vocês não estão vendo isso. O cara tá fazendo do Vasco o que ele quer. Dispensa logo essa merda do Vasco. Dispensa logo esse João Vitor. Não tem cabimento, a gente tem um Luiz Gustavo. Vocês acabaram de emprestar o Lincoln por Volta Redonda. Vocês têm 3 zagueiros. Para de ficar utilizando, Diniz, Hugo Moura como zagueiro, que ele não é zagueiro. Se um for expulso, tu tem que tirar a merda do Verratti. A não ser que ele volte a entregar gol de novo. Fora isso, o jogo do Vasco é igual um Lego, irmão. É peça em cima de peça, montado de qualquer jeito, de qualquer forma e vai. É uma experiência. A gente nunca sabe como o Vasco vai jogar dentro de campo, porque o Vasco contra o Inter, 30 minutos, foi eficaz. Fez um gol, poderia ter feito 4 gols no primeiro tempo, e no primeiro tempo ainda o Vasco quase toma 2. E segundo tempo só deu o Inter, até conseguir as proezas de mandar o Léo Jardim ser expulso, que dependendo do Léo Jardim, eu não acredito muito que ia sair o empate, porque o Inter estava batendo muito na porta para poder entrar. E mais uma vez, impossível entender a cabeça do você técnico. Tá com 35%, Fernando Diniz, 13 jogos, 3 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Marcou 14 gols e tomou 16 gols. Tá tudo errado, Fernando Diniz. Porque não te entregaram peça, mas pelo menos pega as merdas das peças que você tem em mão e bota para jogar em suas posições. Você não tem ponta. Botou o Lorde Augusto. Cara, o Lorde Augusto é o charada do Batman. Não tem um charada do Batman? Tu nunca sabe o que aquela praga vai fazer? É enigma, em cima de enigma. É o Lorde Augusto, meu irmão. Ele apresenta, o cara joga errado. A perna fraca do Lloyd é a direita. Ele é a esquerda. Ele dribla os caras, faz drible curto, consegue dar um tapa na bola, mas na hora de cruzar ele cruza com a perna direita, que não é o forte dele. Toma a bola na área, toma. Quase que saiu um gol ali, faltou muito pouco.
Teve uma bola que ele pegou, em vez de correr na direção do zagueiro, ele correu de lado, igual o caranguejo, para poder cruzar a bola na área e não tinha ninguém na área. Para que então manter o Verratti dentro de campo? Não faz sentido essas coisas. E aí, Fernando Diniz, o que acontece com o Vasco? Vasco agora vai pegar o Mirassol, o Campeonato Brasileiro. CSA vai ser quinta-feira que vem, às 8 horas de São Januário. A obrigação do Vasco é passar do CSA. A obrigação é passar. A boa notícia é que o João Vitor não vai entrar em campo na Copa do Brasil. A boa notícia é essa. Que a única forma de a gente não ver a atuação do João Vitor é ele ser expulso. Então eu, torcedor, tenho que torcer sempre para ele ser expulso, porque senão vocês colocam essa merda em campo. E aí, contra o Mirassol, que o Vasco vai fazer essa logística de Lagoas, depois vai se direcionar para Mirassol. Esse jogo vai ser sábado às 8 horas. Às 8 horas não, às 18h30, ou seja, 6h30 da tarde. O Mirassol está com 25 pontos, em 7º lugar do Campeonato Brasileiro, desbaratinando os grandes. E Vasco está com 15 pontos, 16º na porta. A porta do rebaixamento tem duas bandas. Uma é do Santos e a outra é do Vasco. Que por conta de saldo de gol, o Vasco não está no rebaixamento. 2 gols. Saldo de gols. Pós o Mundial, Fernando Diniz perdeu para o Botafogo, feio, lá em Brasília. Perdeu para o Independente Del Valle de 4-0, lá em cima, no Quito, Equador. Empatou com o Grêmio, erroneamente, com as suas trocas aí maluca, tá? Empatou com o Independente dentro de casa, nem para poder ser desclassificado vencendo o time dentro de casa. Você conseguiu fazer, tá? Empatou com o Internacional, que já deveria no primeiro tempo ter conseguido pelo menos uns 3, 4 gols. Claríssimo que o Verratti não conseguiu fazer. O Verratti não conseguiu fazer. E esse empate de ontem contra o CSA, o poderoso CSA. 45 vezes campeão lá. Estadual. Pô, você tá de brincadeira, irmão. Tá de brincadeira com a torcida vascaína. Tá fazendo laboratório. Não está dando certo. E não tem tempo para laboratório, Fernando Diniz. O Verratti, conforme você falou, é um argentino aguerrido e tem faro de gol, mas tem seus momentos. Hoje eu estou falando para você tirar o Verratti. Eu idolatro o Verratti, eu gosto muito do Verratti, mas bota outra coisa na sua cabeça. Verratti tem os seus motivos de nunca ter jogado em principais equipes da Argentina, como o River Plate, como o Boca. Tem os seus motivos de ele sempre ter jogado na 2ª e 3ª divisão. E as limitações do Verratti é o que você está persistindo, que ele não é bom. Ele não tem corrida, ele consegue fazer o pivô, se joga toda vez no chão. É um exílio, é um excelente cabeceador, um dos melhores cabeceadores que tem no Brasil, meu irmão. Isso não falar do mundo, mas o cara não está numa boa fase. Então saca a merda do Verratti e deixa o Ryan. Não tem um GB, mentira. O GB você tirou para manter o Verratti dentro de campo contra o Grêmio. Mentira, mentira. Não dá essa desculpa, já está passando de desculpa. E seu Pedrinho, o Pedro Paula, contratações, meu irmão. Porque tá aí. A contratação que o Vasco consegue é o Cauã Barros, que já era ativo do Vasco. A maior contratação que eu falei para vocês aqui no canal é o DVD. Irmão, deixa o DVD, entra com o DVD no segundo tempo. Um excelente pivô. O cara é forte, tromba, ganha jogadas. Meu irmão, vai tirar o Verratti, tá o DVD aí. Deixa o Ryan lá na frente. Que querendo ou não, o Ryan, ele tem poder de chutar. É o único que mais chuta do lado de fora. É o PH e o Ryan. PH, Ryan e o Nuno Moreira. São os únicos. O Coutinho, se bobear, de repente não está nem relacionado para o próximo jogo, porque, infelizmente, a gente está lidando com um cara lesionado. Eu já falei, não adianta ter nomes dentro de campo. Não vai resolver como não está resolvendo. Tinha o Paê, tinha isso, tinha aquilo, tinha...
não resolve o problema do Vasco. O que resolve só tem cabeça de bagre. Diniz, faz as movimentações certas. Porque manter o time do jeito que você está querendo fazer, esse laboratório, esse lego-lego, não está dando certo e não vai dar certo. E cada vez mais você está conseguindo fazer a torcida do Vasco se estressar cada vez mais com o João Vitor, que ele é imprudente, tá? Ele é indisciplinado, não tem disciplina, tá? E isso é mais culpa agora sua. Isso é mais culpa do Diniz, mais culpa do presidente Pedrinho. Isso é mais culpa do Vasco. Manter esse cara em diante. Não deu certo o negócio com o Cruzeiro, despacha para qualquer outro time. Mas arranca e tira a tua ideia que o Hugo Moura tem que ser zagueiro, que ele não é zagueiro. Tá? Não dá. Falando do Thiago Mendes. Dá um tempo pro cara, igual você está fazendo. Quem sabe a gente vê alguma coisa acontecendo. Mas a leitura de jogo que você tem melhor do que todo mundo, que você é profissional. Tem jogo que é para um Paulinho, tem jogo que é para o Jair. Ontem era um jogo para o Jair e não o Thiago Mendes. Que o cara tá voltando não sabe se é uma questão física, a gente não sabe. Se é um modelo de jogo, que ele saiu do árabe para cá, a gente não sabe. A gente não sabe, vocês não falam nada. A gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que o cara entrou dentro de campo 2 vezes é invisível. E errou comprometendo o Vasco. Tá, o Tite ontem não fez uma partida muito boa. Teve muito erro de passe de bola. Teve um erro de um passe que ele deu ali que quase resultou o gol para os caras. O João Vitor, sempre ele falha nesse sentido. Pô, você fez a coisa certa. O Maurício Lemos tomou amarelo, você tirou. E toma-lhe lá o João Vitor, toma-lhe o amarelo e não tira. Não consigo entender. Eu sei que tu é maluco, sei que tu é bom, mas hoje o vídeo é direcionado ao Fernando Diniz e João Vitor. Porque o que o Vasco apresentou hoje, tem certeza que é obrigação, quinta-feira que vem, passar na Copa do Brasil, seu próprio adversário, esquece, irmão. E outra coisa, para você falar do jogo do Cruzeiro, o Fernando Diniz, tá? Na sua live lá um pós-jogo de ontem, Cruzeiro também empatou dentro de casa. Cruzeiro empatou, mas vai ver quem mais trabalhou lá no jogo do Cruzeiro. Vai ver quem foi o jogador, foi o melhor jogador em campo ontem. Foi o goleiro dos caras. Foi o goleiro dos caras, coisa que o Vasco não conseguiu fazer. Tá? O Retrô entrou dentro da casa do Bahia e, meu irmão, jogo franco. Jogo franco. Bahia 2-0, daqui a pouco 2-1, daqui a pouco 2-2, 3-2. Jogo franco, um jogo de 5 gols. E Bahia conseguiu dar conta. E você? Como é que você vai conseguir? Deixa eu fazer só uma pergunta para vocês também. Deixa os comentários. Será que o Felipe Coutinho teria titularidade em outro time sem ser o Vasco? Será que João Vitor teria titularidade na Série A de qualquer um outro time? Será que Hugo Moura teria titularidade numa Série A em outro time? Essas são as perguntas. Será que o Verratti teria titularidade na Série A com esse futebol que ele está apresentando hoje? Presta atenção, Diniz. Saudações vascaínas.